Ela é poderosa, implacável e capaz de qualquer coisa para proteger seu império. Mas quando um vazamento abala a reputação da TCA, Odette aponta o próprio filho como traidor e dá início a uma guerra familiar sem limites. Aos olhos de todos, ele é culpado. Nos bastidores, porém, uma reviravolta silenciosa começa a tomar forma. E quando a verdade vier à tona, nem a rainha do tabuleiro vai escapar. O que acontece em seguida vai te deixar sem chão. Antes de continuar, curta o vídeo e siga o canal. Tudo parecia seguir como de costume no Império Reutemann. Até que, como um raio em céu limpo, uma bomba explode nos jornais. Uma reportagem de capa revela documentos confidenciais da TCA, expondo dados que jamais deveriam ter saído das salas de reuniões. A notícia corre como fogo em palha seca, e o nome Reutemann vira manchete escandalosa em pleno horário nobre. Dentro da empresa, o clima é de caos contido, mas só para quem não conhece Odette Reutemann. Na sala envidraçada do alto do prédio da TCA, ela caminha em círculos, a respiração curta e os olhos apertados. Seu silêncio é uma tempestade prestes a desabar. O telefone toca, o assessor hesita, mas ela ergue a mão com autoridade. Mande Afonso vir até aqui. Agora Afonso chega minutos depois, ainda sem entender a gravidade da situação. Sorriso confiante no rosto, ele mal tem tempo de se sentar, quando a mãe lança sobre ele um olhar cortante como navalha. Você sabe o que saiu hoje nos jornais? Ela dispara, jogando o exemplar sobre a mesa. Ele pega o papel, analisa os dados e balança a cabeça. Isso é sério. Mas o que eu tenho a ver com isso, mãe? A resposta vem como uma sentença. Você é o único com acesso a esses relatórios fora da diretoria restrita. Alguém vendeu essas informações. E eu não tenho dúvidas de que foi você. A sala parece encolher. Afonso empalidece, mas logo se impõe. Isso é um absurdo. Eu jamais faria algo assim. Está me acusando sem provas. Mas Odette não está ali para ouvir. Ela já julgou, já condenou e agora está prestes a executar. O tom da sua voz é gelado, cruel, carregado de decepção ensaiada. Você traiu a família, Afonso. Você envergonhou o nosso nome. E se pensa que vou deixar barato, está muito enganado. Do lado de fora, secretárias trocam olhares. Há algo sagrado se rompendo dentro daquela sala. Algo que jamais poderá ser restaurado. E a dúvida se instala. Até onde Odette está disposta a ir para proteger sua coroa? A resposta vem logo em seguida. E o que ela fará com o próprio filho será capaz de abalar toda a estrutura dos Reutemann. Mas o que Afonso ouve a seguir é ainda mais cruel do que qualquer acusação. A tensão entre mãe e filho atinge um ponto de ebulição. Afonso, ainda em choque, tenta argumentar. Ele busca nos olhos de Odette qualquer traço de dúvida. Mas tudo o que encontra é frieza. Ela não quer escutar. Ela quer punir. Mãe, você está me acusando sem uma única prova. Isso não é justiça, é perseguição. Odette se inclina sobre a mesa, a voz baixa, firme, quase como um sussurro venenoso. Você não entende, Afonso. Em negócios, quem vacila cai, e quem trai desaparece. A cena se desenrola com intensidade sufocante. E para piorar, não estão sozinhos. Do outro lado da porta de vidro, Helena, Celina e Eugênio acompanham o embate com olhares atônitos. A sala, antes símbolo de poder, agora se transforma em arena de guerra familiar. O ambiente fica carregado, quase irrespirável. Você não é mais digno do nome Reutemann, dispara Odette, se levantando como uma juíza em pleno veredito. Afonso endurece o rosto. Por dentro, o coração desaba. Ele sabe que não é o culpado. Mas o que fazer quando o inimigo veste o mesmo sobrenome? Helena tenta intervir, hesitante. Odette, talvez seja melhor resolverem isso em particular. Mas a rainha do império nem sequer vira o rosto. Seus olhos permanecem cravados no filho, como uma lança. Não, Helena. Isso precisa ser dito em voz alta. A empresa precisa saber que eu não passo a mão na cabeça, nem do meu próprio sangue. A humilhação é pública, a ruptura inevitável. E é nesse momento, com todos os olhares voltados para ele, que Afonso entende. Odette não está apenas magoada. Ela está declarando guerra.
E como todo general impiedoso, ela não pretende parar por aí, porque o próximo golpe que Odete prepara será mais do que um ataque profissional. Será pessoal, e ele virá como um corte profundo. Pouco tempo depois do escândalo, Afonso entra na sede da TCA acreditando que poderia, ao menos, retomar uma conversa com a mãe em outro tom. Mas o que encontra é um ambiente já contra ele. Olhares baixos, cochichos e um envelope pardo em cima da sua mesa. Ao abri-lo, o baque, uma carta de demissão assinada pela própria Odete. O mundo de Afonso desaba ali, entre pastas e papéis que ele conhecia tão bem. Sua voz ecoa pelos corredores enquanto invade a sala da mãe. Você realmente fez isso? Me mandou embora como se eu fosse um estagiário qualquer? Odete, de costas, encara a vista de São Paulo pela janela. Só depois de um longo silêncio, se vira com o olhar de quem já calculou tudo. Você não é qualquer um, Afonso. É um risco. E eu não negocio com riscos. Afonso, atordoado, não sabe se sente raiva ou dor, ou os dois misturados. Ele se aproxima, encara a mãe nos olhos e diz com voz trêmula: se é isso que você quer, me tirar da empresa, tudo bem. Mas não pense que vai apagar tudo o que eu construí aqui. Odete se mantém impassível. A crueldade escorre em cada palavra que ela solta como veneno. Você não construiu nada, só herdou, e está prestes a perder isso também. É nesse instante que ela joga sobre ele o verdadeiro golpe, como quem tira o chão debaixo dos pés. Vou rever meu testamento. A partir de agora, não conte mais com a herança Reutemann. A frase cai como um trovão. Mais do que ser demitido, mais do que ser acusado injustamente, Afonso agora ouve da própria mãe que será apagado da linhagem, excluído do império. O silêncio que se segue diz tudo. Não há espaço para apelos. Não há espaço para reconciliação. Só há uma certeza. A guerra está declarada. Mas o que Afonso ainda não sabe é que essa decisão cruel de Odete vai mexer com forças e pessoas que ela não esperava. E uma reação surpreendente começa a se formar. Antes de continuar, curta o vídeo e siga o canal. O veneno das palavras de Odete ainda escorre na alma de Afonso quando ele deixa a sede da TCA. Humilhado, deserdado, acusado. Mas se Odete acredita que calou o filho com sua sentença, está redondamente enganada. Porque pela primeira vez, Afonso começa a enxergar quem a mãe realmente é. E decide não se curvar. De volta ao apartamento, ele encontra Helena, que o aguardava em silêncio, olhos vermelhos e mãos entrelaçadas. Ela sabe de tudo. O escândalo já corre pelos bastidores da elite como pólvora. Ao vê-lo entrar, desaba. Afonso, como ela pôde fazer isso com você? Ela não tem limites. Mas ele, ainda abalado, não responde de imediato. Caminha pelo cômodo como quem revira o próprio passado. Os anos de dedicação, os sacrifícios que fez para ser o filho que Odete exigia. E de repente, sua voz explode num tom que nunca usou com a mãe. Chega, ela quer guerra, então vai ter. Mas dessa vez vai conhecer o Afonso que ela mesma forjou. A dor começa a se transformar em algo mais forte. Um desejo de justiça. A imagem de Odete poderosa e intocável começa a ruir. E Afonso sabe que precisa fazer mais do que se defender. Ele precisa revidar. Nesse momento, Celina aparece. Ela hesita, olha nos olhos dele e diz: Afonso, tem algo que você precisa saber. Alguém dentro da empresa pode provar que você não teve nada a ver com o vazamento. Afonso, surpreso, se aproxima. Como assim? Quem é? Celina baixa o olhar, como quem teme o peso da revelação, e sussurra. É alguém que sempre viveu sob as ordens da Odete, mas que também está cansado de ser mandado calar. É aí que o jogo começa a virar. E o que antes era uma luta solitária, se transforma em um levante contra o império cruel de Odete Reutemann. Mas o que Afonso ainda não imagina é que o plano para desmascarar a mãe pode colocar sua vida em risco. Afonso, agora movido pela sede de justiça, começa a montar seu contra-ataque. Ele não está mais sozinho. Celina o leva até Eugênio, o discreto, o invisível aos olhos arrogantes de Odete, mas que, nas sombras da TCA, viu e ouviu muito mais do que se imagina. No estacionamento escuro do prédio,
Eugênio, com um olhar nervoso, entrega a Afonso um pendrive. As mãos tremem. Eu gravei tudo, não era minha intenção, mas eu precisava me proteger. E agora, acho que é a sua única chance. Afonso pega o dispositivo como se fosse uma arma carregada. E de certa forma, é. Ali estão os áudios que provam que Odete sabia da vulnerabilidade do sistema da TCA e que usou isso para testar a lealdade de seus executivos, inclusive a do próprio filho. O vazamento, ao que tudo indica, foi orquestrado por ela mesma. Ela queria ver quem caía na armadilha e colocou seu próprio filho como isca. Completa Eugênio, quase sem fôlego. Afonso sente o estômago virar. Mais do que injusta, Odete foi cruel, premeditada. Transformou um erro empresarial em um espetáculo de humilhação pública. Ela nunca quis saber da verdade. Ela queria me destruir. Mostrar que pode esmagar qualquer um, mesmo que tenha o meu sangue. Com os arquivos em mãos, Afonso prepara o próximo passo. Expor a verdade, em grande estilo. Mas ele sabe que com Odete, cada movimento é uma aposta de vida ou morte. Helena, preocupada, tenta dissuadi-lo. Você sabe do que ela é capaz, Afonso. E se ela descobrir que você tem isso? Ele respira fundo, os olhos firmes, como se, pela primeira vez, tivesse total clareza do que precisa ser feito. Então ela vai descobrir do que eu sou capaz também. Mas antes que possa tornar pública a revelação, um recado inesperado chega até ele. Um bilhete anônimo, com caligrafia disfarçada, apenas diz: se você der mais um passo, nunca mais verá o sol nascer. A ameaça está feita. O que era um jogo de manipulação agora vira uma questão de sobrevivência. E a decisão que Afonso tomar a seguir vai mudar tudo para sempre. O bilhete ameaça, mas não intimida. Ao contrário, acende em Afonso um instinto de coragem que nem ele sabia que tinha. Pela primeira vez, ele não foge, não abaixa a cabeça, não se deixa vencer pela sombra que Odete sempre lançou sobre sua vida. No mesmo salão luxuoso onde foi humilhado por ela, durante uma reunião da diretoria convocada às pressas, Afonso entra com postura de quem vai à guerra. Todos os olhos se voltam, murmúrios, tensão e o olhar de Odete, gelado como sempre, tentando adivinhar o próximo passo do filho. O que está fazendo aqui, Afonso? Você não tem mais lugar nessa mesa. Ela dispara, cheia de veneno. Ele, tranquilo, puxa uma cadeira, senta-se lentamente e coloca o pendrive sobre a mesa, diante de todos. Mas eu tenho algo que todos aqui merecem ouvir. Em poucos segundos, a sala inteira é obrigada a escutar os áudios que expõem a verdade. A própria Odete planejou o vazamento, como parte de um jogo perverso de poder. Ela manipulou, testou e sacrificou a confiança de quem estava ao seu lado, inclusive o próprio filho, só para alimentar o próprio ego e reafirmar sua autoridade. O silêncio é sepulcral. Eugênio, Celina, Helena, todos assistem o império de Odete ruir com a força de uma verdade que não pode mais ser contida. Mas Odete, mesmo acuada, tenta o último golpe. Vocês vão acreditar em um filho magoado? Ele falsificou tudo isso. Eu sou a Reutemann. Afonso, sem se abalar, se levanta e responde firme: você era. Agora todos conhecem quem você realmente é. E nesse momento, os membros da diretoria começam a se manifestar. Uns se levantam, outros pedem auditoria, um deles até ameaça convocar uma assembleia geral. Odete, pálida, tenta manter a postura, mas por dentro, o castelo de cartas desmorona. Pela primeira vez, ela não controla mais a narrativa. Afonso deixa a sala sob aplausos discretos e olhares de respeito. Lá fora, Helena o espera. Ele respira fundo e diz: eu não precisei gritar, só precisei deixar a verdade falar por mim. A rainha caiu. E não foi com gritos, nem com escândalo. Foi com a mesma frieza que ela usou contra todos, mas agora contra ela mesma. E quem achava que Odete Reutemann era imbatível, aprendeu que até a mais poderosa das vilãs pode cair quando subestima o poder de quem se levanta. A vingança fria de Odete Reutemann, que parecia imbatível, finalmente encontra seu limite quando Afonso se levanta com coragem e provas na mão. O império da família Reutemann treme, não por golpes externos, mas pela própria traição que Odete arquitetou contra seu filho.
Entre acusações, ameaças e alianças inesperadas, Afonso mostra que não é apenas o herdeiro de um nome, mas um homem disposto a lutar pela verdade e pela justiça. Mesmo que isso signifique derrubar a rainha do próprio castelo. Mas em Vale Tudo, onde a linha entre amor e ódio é tão tênue, essa batalha é apenas o começo de uma guerra ainda maior. O que Odete fará para tentar recuperar seu poder? E como Afonso vai lidar com as cicatrizes desse confronto brutal? Curta o vídeo e siga o canal, porque o próximo capítulo dessa história vai te surpreender mais do que você imagina.